Para esta receita, eu vou usar 3 formas aro 16, que eu untei apenas um fundo com margarina, coloquei papel manteiga e untei novamente, gente, apenas o fundo. Um detalhe aqui, eu só tenho 2 formas e eu preciso de 3 discos. Essa massa é tão bacana que eu posso esperar assar e utilizar depois a mesma forma sem desandar a massa. Não vai ter prejuízo nenhum. E isso é algo muito legal. Então, porque eu só tenho 2, tá? Então, essa é a primeira parte. Eu vou já deixar minhas formas preparadas, eu vou ligar o forno médio e vou já pré-aquecer. Eu vou deixar médio alto, porque tem um truque. Deixa o seu forno bem quente e na hora que colocar o bolo, você regula ele para a temperatura que você quer, que eu vou deixar numa temperatura média. Então, agora eu vou deixar ele na média alta para depois abaixar para média na hora de assar. Então, agora eu vou começar a massa. Vem comigo. E estamos aqui. Eu já adiantei, coloquei 6 ovos inteiros aqui no bowl da minha batedeira. Eu irei adicionar 1 colher de sopa, assim, cheia, não tá cheia demais, tá? Mas tá cheia, de emulsificante para sorvete. Sim, gente, emulsificante. Não tenham medo, dá super certo. Vou colocar 1/4 de água filtrada. Vou adicionar, neste caso opcional, 2 gotas de essência de baunilha. Também vou adicionar 1 colher de sopa rasa de goma xantana. É imprescindível, gente, para a textura dessa massa. Vou colocar 3 colheres de sopa rasa de cacau 100%. Eu vou colocar 100 gramas de farinha de arroz, que eu também vou peneirar. E 100 gramas de amido de milho. Uma colher de sopa de fermento para bolo. Também já peneirei. Eu vou dar uma misturada aqui assim, na mão mesmo, só para não levantar aquela farinha na hora de bater. Eu bati aqui uns 2 minutos a minha massa. E ela, deixa eu mostrar pra vocês, ela tá um pouco pesada. Isso pode acontecer de acordo com a marca da farinha, com a umidade do dia. Então, eu vou adicionar mais 1/4 de água filtrada. E agora, eu vou ligar novamente na velocidade máxima e vou bater mais 8 minutos para completar 10 minutos de batedeira. E enquanto isso, meu forno tá pré-aquecendo. E após 10 minutos, este é o resultado da minha massa. Ela parece uma massa de sorvete. Olha que bacana. Só para recapitular, o que a gente colocou aqui? 6 ovos inteiros, 1/4 de água. Lembrando que depois eu coloquei mais um, dependendo se ela ficar muito pesada. Eu coloquei 2 gotinhas de essência de baunilha, coloquei 100 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de amido de milho, 3/4 de adoçante. Eu fiz o que? Eu coloquei metade estévia e metade xilitol. Só que isso pode variar até 1 xícara, porque dependendo da marca do adoçante que você vai usar, tem os que adoçam mais, adoçam menos e também o gosto de vocês. Coloquei 3 colheres de sopa de cacau 100% e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. E aqui tá o resultado, que eu vou porcionar em 3 partes. Tem que ter a goma xantana, que eu também coloquei aqui, lembra? 1 colher de goma xantana e a colher do emulsificante. Isso também faz toda a diferença na textura dessa massa. E aqui está, né? Eu dividi mais ou menos
3 partes iguais, né? Eu vou levar ao forno. Lembra que eu deixei o meu forno médio alto? Agora eu vou deixar ele no médio, para que não tenha essa queda brusca de temperatura nessa questão de abrir o forno. Não vou deixar ele alto do jeito que tá? Eu só vou abaixar um pouco para que ele mantenha a temperatura. Então eu vou deixar ele no forno médio e vou deixar lá por alguns minutinhos. Depois eu falo para vocês quanto tempo ficou no meu forno para estar assando essa massa. E olha, pessoal, menos de 20 minutos, e olha meu bolo aqui, prontinho, deu uns 18 minutinhos. Eu só vou esperar esfriar um pouquinho, que eu vou retirar aqui, passando uma faquinha aqui para ele soltar, porque lembra que eu tenho mais um disco para fazer? Então, eu vou aproveitar a mesma forma e vou assar o restante da massa, porque eu preciso de 3. Mas, se você tiver aí, você já faz tudo de uma vez. E olha lá, a massa ficou esperando esse tempo todo, eu já coloquei na forma e vou levar para assar. E olha eles aqui, que lindos, que massa bacana. Eu vou cortar essa ponta aqui dessas duas que ficaram assim pra vocês verem a textura desta massa. A minha aqui tá quase totalmente frio já, ainda tá morninho, mas quase frio. Eu vou tirar essa parte aqui. Por conta da goma xantana, olha que textura legal que eu tenho. Parece de um daqueles bolinhos que a gente compra pras crianças, sabe? Olha que bacana, fica uma massa super gostosa e não fica esfarelenta, que é o grande problema da maioria dos bolos sem glúten. E vamos lá para o nosso recheio. Aqui eu tenho o meu leite condensado caseiro, 0 lactose, 0 açúcar. Se você ainda não viu essa receita no canal, corre lá e veja. Eu coloquei aqui 1 colher de sopa de manteiga 0 lactose, tá? Pode ser margarina, a ghee, só que eu acho que vai ficar um sabor um pouco forte, ou óleo de coco. Eu vou adicionar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite, 0 lactose. Esse aqui é 0 lactose e 0 proteína, gente. Fica muito, muito gostoso mesmo. E aqui, não muito quente, eu vou colocar 1 colher de sopa de amido de milho, tá? Cheia assim. Eu já vou diluir para que não fique nenhum gruminho nesse recheio, tá? Mexa bem, para que dilua bem este amido. E eu também vou adicionar 1 xícara de coco ralado, sem açúcar, gente, não é aquele umedecido ou adoçado. Ele é coco seco, sem açúcar, tá? Deixa eu só terminar aqui de dissolver o amido, que eu já vou colocar o coco. Pronto, eu já diluí bem e agora eu adiciono o coco. Gente, é só mexer até engrossar, até ficar num ponto de um mingau grossinho, tá certo? E esse é o ponto, ó, quando tá soltando do fundo da panela. Tá vendo? Agora você pode desligar, esperar esfriar para poder rechear o seu bolo. Para molhar o meu bolo, eu fiz uma calda aqui de 75 ml de leite de coco, 75 ml de água, 1 colher rasa de sopa de cacau 100%, e coloquei 1 colher de adoçante, eu usei stevia. A quantidade de adoçante, gente, é à vontade. Você gosta mais doce, menos doce, mas é isso aqui que eu preparei para molhar o meu bolo. Vai ficar bem molhadinho, bem gostoso e com sabor bem intenso de chocolate. Agora, para a montagem aqui do bolo, eu coloquei aqui e vou fazer uns furinhos. Gente, se você quiser o bolo mais escuro, é só colocar mais cacau em pó. Só que como ele é muito forte, muito amargo, vai acabar precisando de mais adoçante, tá, gente? Então, eu acho que vai ficar muito amargo. Furei, eu vou vir com aquela calda que eu fiz e vou molhar muito bem, gente. Molhe bastante o seu bolinho. Não se preocupe com essa calda aqui que cai, que depois a gente limpa aqui tudinho. Eu quero o meu bolo bem molhadinho. E olha só,
Aqui ele tá encharcado, mas ele vai absorver a maior parte dessa calda aqui, tá bom, gente? Agora, eu vou vir com o nosso recheio de coco e vou espalhar aqui. Eu vou usar a metade, tá, gente? Aqui e a outra metade na outra parte. E eu coloquei aqui, né, mais um pedaço do bolo e vou colocando mais caldinha para que ele fique bem molhadinho. Este bolo eu vou deixar tipo naked, tá, gente? Mas olha, que lindo! E o mais importante, bem úmido. Agora eu coloquei aqui mais a última parte, né, com o fundo virado para cima para ficar bem lisinho. E vou colocar mais calda. Vocês estão vendo que eu usei toda aquela minha calda lá, que eu ensinei vocês a fazerem. E eu deixei um pouquinho desse recheio de coco para depois eu tá acertando aqui essas falhas aqui do lado. Normalmente eu faço essa decoração dentro de um aro, de uma forma, para que ele fique bem certinho. Mas como eu que tô gravando aqui para vocês, para dar tempo, eu vou mostrar que desta forma também dá. Nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou cobrir com plástico filme e vou levar à geladeira. Mais ou menos, no mínimo, gente, por 1 hora. E aqui eu tenho, mais uma vez, o leite condensado que eu fiz, que corresponde, gente, a uma lata, tá? Eu vou colocar também uma caixinha de 200 ml de creme de leite, 0 lactose, e essa marca que eu uso também é 0 proteína. Uma colher de sopa de cacau 100%. E agora eu vou mexer com o fogo ainda desligado até diluir muito bem. Vou adicionar uma colher de margarina 0 lactose e 50 gramas de chocolate amargo. Eu tô usando aqui uns 70%. Você pode estar colocando, além de 70%, diet também, para que seu bolo fique completamente sem açúcar branco. E agora eu vou ligar o fogo e vou mexer até engrossar. E ele está borbulhando, mas ainda, ele tá até espirrando, gente, mas ele ainda não está no ponto, tá? Tem que reduzir mais um pouco. Olha, pessoal, mais ou menos uns 15 minutos aqui mexendo sem parar. E olha a textura do meu creme aqui. E ele fica assim, espesso e bem bonito. E agora eu vou desligar e esperar esfriar um pouquinho. E olha só o resultado desse bolo, incrível, né? Eu peguei um pouquinho desse beijinho, né? Que é uma espécie de beijinho que eu deixei reservado para estar preenchendo todos os espaços aqui do meu bolo. E olha que lindo. E aquela cobertura, gente, se você deixar um tempinho na geladeira, dá até para usar um bico de confeitar. Mas eu vou espalhar ela aqui com cuidado, só na parte de cima. Essa quantidade que eu fiz, ela dá para um bolo bem maior, tá? É que eu optei fazer por um bolo mais alto e menor. E eu quero colocar só na parte de cima, mas eu conseguiria colocar nele toda a lateral. E este é o resultado do meu lindo naked, sem glúten, sem lactose e 0 açúcar. Gente, olha que incrível! Ele fica lindo e eu tenho certeza que vocês irão amar. Ele é muito, mas muito gostoso. Quero esclarecer algumas dúvidas que podem surgir. Por que eu assei esse meu bolo
3 formas diferentes, porque eu queria fazer um naked, então eu queria um acabamento bem bonitinho. Mas se você quiser for cobrir ele todinho, você pode cortar, é que fica bem mais fácil, né, gente? Quando a gente, mesmo para um bolo normal, tradicional de farinha de trigo, fica mais fácil assim para você decorar. E olha aqui, que bolo super fofinho. Isso porque o meu tá bem molhadinho e tava geladinho, ó, ele continua com uma textura super fofinha. Lembrando, como eu comentei lá, eu escrevi no vídeo, que isso aqui dá pra fazer beijinho. E essa cobertura, brigadeiro, é incrível. O sabor que isso tem é incrível. Vale muito, mas muito a pena. Eu tô super feliz de estar dividindo essa experiência com vocês, porque pra mim foi um desafio. São anos testando receitas. E o meu maior desafio qual que é? É fazer algo que não é só pra mim, que a minha família toda possa comer, que os meus amigos, eu tô sempre convidando amigos, família pra estar junto comigo, comendo as mesmas coisas que eu como, mostrando que também é bom. E isso é muito legal, vocês estarem divulgando que a comida sem glúten, que uma comida com restrição também pode ser gostosa, porque aqui no meu canal, gente, sem glúten, só se for gostoso. Então, até mais, até o próximo vídeo. Tchau! Quer um pedaço? Eu quero. Aí, gente, a maior prova, que é super gostoso. Bom.